Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai dar continuidade agora à parte de diagrama de fases, falando sobre um dos sistemas mais importantes da engenharia, que é o sistema ferro-carbono. Então, diferente dos outros diagramas que a gente viu até então e estudou, que eles eram compostos de fases de alfa e beta, aqui no diagrama ferro-carbono a gente vai dar nome às fases e entender um pouco as propriedades delas. Então a gente vai dar mais ênfase agora ao diagrama de fases ferro-carbono ou ferro-carbeto de ferro que a gente vai ver na sequência, né? Então, a justificativa para isso é que dentro desse diagrama a gente tem basicamente todos os aços, né, as transformações microestruturais dos aços em geral são baseadas nesse diagrama e também os ferros fundidos. Então, devido a essa ampla gama de aplicações aqui presentes nas ligas de ferro-carbono, a gente acaba dando ênfase bastante a esse diagrama, né? Então aqui eu tenho alguns materiais ferrosos aqui com base em ferro fundido, aços para diferentes aplicações que a gente tem na indústria em geral. Então aqui está o diagrama ferro-carbono, o sistema ferro-carbono, né? Ele está aqui representado em inglês, então vocês vão ver esse nome de fase aqui em inglês, mas os nomes de fase em português são bem semelhantes a esse que vocês estão vendo. Então, no eixo aqui a gente tem a temperatura e no eixo aqui embaixo a gente tem os componentes, né? O ferro e o carbono vai aumentando nesse sentido. Né? Se vocês olharem, a gente tem algumas transformações respectivas ao ferro puro nesse eixo aqui com 0% de carbono. Né? Então, aqui com a temperatura de 1538 graus é a temperatura de fusão do ferro puro, é a hora que ele deixa de estar numa estrutura sólida e se transforma numa estrutura líquida. E à medida que ele vai resfriando, ele vai passando por transformações alotrópicas. Né? Então aqui ele tem uma fase que é composta de uma estrutura chamada delta ferrita, que tem uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. A 1394 ele sofre uma transformação alotrópica, deixa de ter uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrado e entra numa estrutura cristalina cúbica de face centrada, que é essa austenita, é o campo da austenita aqui. Vale salientar que tudo isso aqui são fases sólidas, né? São transformações alotrópicas em fases sólidas, e à medida que a gente vai resfriando, ele passa novamente por uma transformação alotrópica, 912 graus Celsius, que ele deixa de ter uma estrutura austenítica, que seria uma cúbica de face centrada, e entra numa região ferrítica, novamente cúbica de corpo centrado. Né? Então ele sofre duas transformações alotrópicas antes de se fundir por completo isso o ferro puro. Né? E à medida que a gente vai colocando carbono lá dentro, a gente vai vendo que essas transformações aqui elas vão mudando as faixas de temperatura, as fases que vão se formando, elas vão se mudando também. Então, dentro desse diagrama que a gente vai estudar, a gente tem basicamente três fases, né, que a gente vai dar ênfase. Uma dessas fases é a ferrita. A ferrita ela pode estar presente aqui embaixo, com uma estrutura cúbica de corpo centrado, que tem baixo teor de carbono. E ela pode estar presente aqui em cima, nesse campo aqui no canto, que é uma estrutura bem semelhante àquela que está presente lá a baixas temperaturas, só que ela se forma a altas temperaturas, também é cúbica de corpo centrado. Outra estrutura que a gente vai estudar, outra fase que a gente vai estudar é a austenita. A austenita é uma das fases mais importantes quando a gente fala de tratamentos térmicos e vocês vão entender mais para frente o porquê, né? Ela é uma fase cúbica de faces centradas e ela está presente nessa faixa de temperatura. E a gente também vai estudar a cementita ou carbeto de ferro, que é esse Fe3C. Essa é uma fase que o carbono precipita quando ele ultrapassa o limite de solubilidade no ferro. Acho que foi até uma das questões da nossa primeira avaliação, né? Se eu estou colocando átomos de carbono lá no ferro e ele vai entrando até um determinado ponto, né? Então eu vou colocando um pouquinho de carbono lá, vamos supor que eu estou a 600 graus Celsius, ele vai entrando até um determinado ponto, eu tenho uma região monofásica dentro da ferrita. Vai chegar um momento que esse carbono não vai conseguir mais se solubilizar, ficar em forma de solução sólida dentro dessa ferrita. E vai começar a precipitar uma segunda fase. E essa segunda fase que ele vai se precipitar, ele tem uma estrutura diferente da fase da matriz e tem características também diferentes, que é esse Fe3C aqui, né? É uma fase que é composta também de ferro e carbono, só que tem um percentual de carbono bem mais alto do que a fase ferrita. Né? Então, essa precipitação de fase, a faixa de precipitação de fase variando conforme a temperatura, a gente consegue ver num diagrama de fases. Né? Então, a gente vai falar então sobre isso nessa aula, e na aula que vem a gente vai fazer também alguns exercícios. Eu vou dividir esses vídeos de uma maneira que a gente fale sobre a existência dessas fases, as transformações que acontecem nesse diagrama,
e depois a gente vai falar um pouco sobre, ou vai fazer alguns exercícios juntos. Então, um dos pontos que eu gostaria de chamar a atenção já no início, né, do diagrama ferro-carbono é que até então os diagramas que a gente estudou, eles tinham dois componentes que variavam de 0 a 100%. E se vocês forem observar aqui no eixo da composição química, a gente tem uma variação de 0 a 6,7% de carbono e não tem uma continuidade. Por que o diagrama ferro-carbono, por isso que agora a gente vai ver que o diagrama não é um diagrama ferro-carbono, na verdade é um diagrama ferro-carbeto de ferro ou ferro-cementita, ele para nesse percentual de carbono aqui. Porque a maioria das transformações que são importantes em termos comerciais acontecem nessa faixa, nesse teor de carbono. Com teores maiores de carbono, a gente tem poucos materiais comerciais. Então a gente acaba dando ênfase a esse início do diagrama de fase ferro-carbono, né? Só com percentuais baixos de carbono aqui. Se vocês forem ver, a gente vai ver até nesse vídeo mais para frente, que todos os ácidos eles estão englobados nessa faixa de composição química e os ferros fundidos estão nessa faixa aqui com um pouquinho mais de carbono. E por que 6,7% de carbono? Por que não 7 ou 10% de carbono? Né? Por que exatamente 6,7% de carbono? Porque esse é o teor de carbono presente nessa fase aqui que é a cementita. Então, nessa linha vertical aqui, a gente teria como se fosse 100% de cementita dentro do material. Por isso que esse diagrama, muitas vezes, ele não é chamado de um diagrama ferro-carbono, e sim ferro, carbeto de ferro ou ferro-cementita. Carbeto de ferro, cementita ou Fe3C são sinônimos, tá? Então, vocês vão olhar na literatura, algumas vezes os autores chamando de um jeito ou chamando de outro, é tudo a mesma coisa, significa tudo a mesma coisa, né? Então, essa linha vertical aqui, com 6,7% de carbono, ela representaria 100% de cementita dentro do nosso material. Por isso que esse diagrama aqui, ele é denominado não um diagrama ferro-carbono, porque a gente não vai até 100% de carbono, a gente só vai até 100% de cementita, ou carbeto de ferro, né? Então, é um diagrama ferro-carbeto de ferro, né? Um sistema ferro-carbeto de ferro, considerando um componente com 6,7% de carbono, que é um componente com 100% de carbeto de ferro nessa linha aqui vertical. Isso é importante para a gente fazer depois as contas, para ver o quanto que tem de cada uma dessas fases, regra da alavanca, composição química de cada fase. É importante a gente lembrar disso aqui, que ele se difere em relação aos outros diagramas que a gente viu até então. Bom, agora vamos falar sobre cada uma das fases, né? Eu já adiantei no início aqui do vídeo, agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre cada uma com mais detalhes. Então, uma das fases importantes dentro dos materiais, dos aços em geral, é a fase chamada ferrita. Ela compreende essa pequena área aqui do gráfico ou do diagrama ferro-carbeto de ferro, né? A ferrita é uma região monofásica que ela tem bem pouco carbono. A máxima solubilidade do carbono é de 0,022% em massa, que acontece a essa temperatura de 727 graus Celsius. Se a gente diminuir a temperatura, ou se a gente aumentar a temperatura aqui, a solubilidade do carbono dentro dessa estrutura cristalina aqui é ultrapassada, e daí a gente começa a precipitar ou formar uma segunda fase dentro do material. Então ela tem uma estrutura cúbica de corpo centrado, está aqui representado como se fosse uma micrografia mostrando os grãos, né? A gente só consegue ver uma fase, esses pontos pretos aqui seria a porosidade do material. Como ela tem baixo teor de carbono, ela é considerada uma fase dúctil, então ela deforma bastante até romper, não tem uma resistência mecânica tão alta, né? Então aqui em cima tem a densidade, ou a massa específica dela, 7,88 gramas por centímetro cúbico, e ela tem uma baixa solubilidade do carbono. Se a gente colocar um pouquinho mais de carbono do que 0,02 aqui, a gente vai começar a precipitar uma segunda fase no material. Bom, agora então a gente vai falar sobre a austenita. A austenita é uma fase que não está presente à temperatura ambiente, né? Então abaixo de 727 graus em condições de equilíbrio termodinâmico, a fase não existe dentro do material para essa composição química aqui, né? Então ela está presente nesse campo aqui que a gente está vendo. O nome dela é austenita. Ela é uma fase cúbica de face centrada, né? Então difere da ferrita porque ela não é mais uma cúbica de corpo centrado, e sim cúbica de face centrada. Devido a ela ter essa estrutura cristalina, ela tem mais sítios que conseguem acomodar átomos de carbono em seus interstícios, então ela tem uma solubilidade maior de carbono do que a estrutura cúbica de corpo centrado.
e é bem maior essa solubilidade, 100 vezes maior aqui, né? Então, para a temperatura, por exemplo, de 1147 graus, a gente consegue dissolver até 2,1 ou 2,14% de carbono, né? Devido a essa alta solubilidade do carbono, ela é muito importante para tratamentos térmicos, porque o que a gente faz? Quando a gente quer fazer um determinado tratamento térmico no aço, muitas vezes a gente quer decidir se a gente vai deixar o carbono aprisionado dentro da estrutura cristalina ou se a gente vai deixar esse carbono sair e precipitar uma segunda fase durante o resfriamento. E para isso, o que a gente faz? A gente faz a austenitização do nosso aço. Então a gente joga até temperaturas que vai formar austenita, que vai se dissolver o carbono todo dentro da estrutura cristalina do ferro, e daí durante o resfriamento a gente vai manipular ou vai induzir que esse carbono fique dentro da estrutura cristalina, se a gente fizer um resfriamento mais lento, se a gente fizer um resfriamento mais rápido, se a gente fizer um resfriamento mais lento, a gente pode induzir que esse carbono saia e precipite uma segunda fase, né? Só lembrando que o diagrama de fase ele é uma configuração de um estado de equilíbrio termodinâmico. Então essas temperaturas que a gente está vendo aqui é como se a gente desse tempo suficiente para todas as transformações alotrópicas, todas as transformações que envolvem difusão acontecerem. Então, cheguei lá numa fase que tem austenita, resfriei aqui e comecei a precipitar uma segunda fase que seria a cementita, que é o Fe3C. Nessa temperatura começa a formar Fe3C. Isso dando tempo suficiente para todas as transformações acontecerem. Se eu fizer essa transformação muito rápido, pode ser que esse carbono fique aprisionado dentro do material, né? Então essa fase aqui, CFC, a austenita, ela é muito importante para tratamentos térmicos, é que ele fala, né, transformações de fase envolvendo austenita são muito importantes para tratamentos térmicos, e tem uma alta solubilidade do carbono, aqui 2,14% de carbono a essa temperatura aqui, 100 vezes maior do que 0,022% de carbono da estrutura ferrita, né? Bom, e a gente vai falar também sobre essa fase, que é a ferrita delta. Ela é bem semelhante à ferrita alfa, né? Então a única diferença dessa ferrita delta e ferrita alfa é que elas se formam a temperaturas diferentes. É esse campo aqui que vocês conseguem ver lá em cima, né? Ela se forma a temperaturas lá acima de 1400 graus Celsius, até chegar à temperatura de fusão dentro do material. Então ela é basicamente uma estrutura idêntica a essa CCC aqui, né? Cúbica de corpo centrado. Entretanto, ela se forma a altas temperaturas, uma faixa de temperatura bem estreita em comparação com as outras duas fases que a gente viu. A gente costuma dizer que essa fase não tem uma importância tecnológica tão alta, porque ela se forma só a altas temperaturas, né? Então, quando a gente vai fazer um tratamento térmico, a gente não chega a temperaturas aí de 1400, próximo da temperatura de fusão, a gente chega a temperaturas mais baixas. Mas ela existe, ela tem uma estrutura muito semelhante, na verdade é igual à estrutura da ferrita aqui, também uma estrutura CCC. A única diferença é que ela se forma a altas temperaturas e para isso ela tem uma nomenclatura um pouco diferente, que é a delta ferrita, e aqui essa que se forma a baixa temperatura a gente chama de alfa ferrita. Esse alfa representa que ela se forma a baixa temperatura e o delta aqui representa que ela se forma a altas temperaturas. Eu não falei antes, mas geralmente a estrutura austenita também é representada pela letra gama aqui, né? Então muitas vezes vocês vão ver nas representações, e a gente também vai utilizar aqui gama ao invés de escrever austenita. Então, alfa ferrita, delta ferrita, gama, austenita aqui, representação dela. E daí a última fase que a gente vai ver nesse diagrama é a fase cementita, carbeto de ferro ou Fe3C, são sinônimos. Essa é uma fase que tem uma estrutura cristalina diferente das fases ferrosas, ela tem uma estrutura ortorrômbica. Ela tem um percentual de carbono relativamente alto, 6,7% de carbono em sua composição, e o restante é ferro. Ainda tem bem mais ferro do que carbono, né? 93% lá de ferro, 93,3% de ferro e 6,7% de carbono. Mas devido a esse alto teor de carbono em sua composição, em comparação com outras estruturas cristalinas, ela é uma fase extremamente dura e resistente, e de baixa ductilidade, né? Então é como se fosse uma fase cerâmica se precipitando dentro do nosso aço ou dentro do nosso ferro, que vai dar rigidez, que vai aumentar a resistência, que vai aumentar a tensão de escoamento do nosso material e vai cair um pouco de ductilidade, né? Então essa formação dessa fase vai trazer essas características para o nosso aço, né? Então mecanicamente ela é dura e resistente, só que ela é frágil porque ela não resiste tanto até a ruptura. Ela é a segunda fase que se precipita quando a gente coloca átomos de carbono dentro do ferro
e esses átomos de carbono não conseguem mais se acomodar dentro da estrutura cristalina do material hospedeiro, seja da estrutura CCC, que consegue se dissolver só um pouquinho, ou mesmo dentro da estrutura austenítica, a gente começa a entrar num campo de formação de duas fases, que daí seria a austenita mais a cementita, ou aqui embaixo, né, a ferrita mais a cementita, que começa a se precipitar dentro do material. Então aqui a gente tem uma estrutura CCC da ferrita, CFC da austenita, CCC da delta ferrita aqui, e uma estrutura ortorrômbica extremamente dura e resistente, baixa ductilidade, que é CF3C aqui, ou cementita, ou carbeto de ferro, que são tudo sinônimos. Agora só fazendo uma classificação geral dessas ligas, né, e por que elas são tão importantes, a gente representa ferro puro quando ele tem um teor de carbono abaixo de 0,008% de carbono. Basicamente a gente tem dentro da estrutura cristalina somente ferrita alfa, né, que se forma a baixas temperaturas, baixo teor de carbono. Esse carbono aqui consegue se dissolver dentro da estrutura cristalina. Então a gente tem a gente tem ferro puro dentro do material. As ligas de ferro-carbono que variam de 0,008 até 2,14% de carbono, que é o máximo de solubilidade do carbono dentro da austenita, elas são consideradas aços, né? Então todos os aços eles têm essa variação do teor de carbono. Raramente vocês vão ver aços que chegam com 2% de carbono. Geralmente os aços com alto teor de carbono, eles têm 1,1, 1,2, até 1,5% de carbono. Acima disso é bem raro ver aços com esse percentual de carbono. Né? Então a nossa classificação ela define aqui no diagrama que todos os aços vão até 2,14% de carbono. E acima desse teor de carbono, de 2,14 até 6,7, apresentam os ferros fundidos. Né? Então são classificados, aí, são os materiais que são os ferros fundidos. Então, geralmente, eles também não têm um percentual de carbono próximo a 6,7, mas em torno de 4,5. Eles têm alta resistência mecânica, alta dureza, só que geralmente têm baixa ductilidade, são frágeis esses materiais. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa classificação, acho que até a apresentação de um dos grupos ele falar um pouco sobre essas ligas metálicas aqui. Mas a diferença, então, de um ferro fundido para um aço são duas ligas de ferro-carbono, só que o percentual de carbono no aço é mais baixo do que o percentual de carbono no ferro fundido. E isso acaba trazendo também características diferentes em termos de propriedades no material. E daí, só para a gente finalizar esse vídeo, e depois a gente vai começar a estudar um pouco as transformações dentro do sistema ferro-carbeto de ferro, a gente vai falar sobre dois pontos importantes no diagrama. Esse ponto aqui em cima, que está sublinhado aqui, está identificado aqui com esse quadrado aqui em azul, é o ponto eutético. Né? Então a gente tem uma reação eutética dentro desse diagrama. Só lembrando que a reação eutética ela se caracteriza por um líquido que, ao ser resfriado ou aquecido, se transforma em duas fases sólidas com composições químicas distintas. Né? Então, a esse ponto aqui do eutético, 4,3% de carbono, a temperatura de 1147 graus Celsius. Se o material estiver na fase líquida, aqui acima de 1147, vamos supor 1150 graus Celsius, ele é resfriado, ele vai formar duas fases. Uma fase é a austenita e a outra fase é a cementita aqui, né? A austenita é uma fase que vai ter um percentual de carbono mais baixo, aqui 2,14% de carbono, enquanto que a nossa cementita vai ter um percentual de carbono de 6,7% de carbono. Então são composições químicas diferentes e estruturas também diferentes aqui, né? Estruturas cristalinas diferentes. Então essa é a reação eutética. Ela é mais estudada aqui, a gente não vai dando tanta ênfase porque ela é mais presente dentro dos ferros fundidos, né? Então a gente já está na composição química aqui dos ferros fundidos. Um dos pontos que a gente vai dar mais atenção no diagrama é esse ponto aqui, que é o ponto eutetoide, né? Então a gente não tinha falado tanto sobre o ponto eutetoide, tinha falado mais sobre os pontos eutéticos, mas o ponto eutetoide é muito semelhante a um ponto eutético. A única diferença do ponto eutetoide para um ponto eutético é que no ponto eutetoide, ao invés de a gente ter uma fase líquida que se transforma em duas fases sólidas com composição química distintas, a gente tem uma fase sólida que, ao ser resfriada ou aquecida, se transforma em duas fases sólidas com composição química distintas. Então aqui a austenita, a gente está num campo de austenita, com esse ponto aqui, que é o ponto eutetoide, com 0,76% de carbono, ela vai ser resfriada ou aquecida, ela vai se transformar em duas fases com composição química distintas. Uma dessas fases é a ferrita, que tem bem pouco por cento de carbono, aqui 0,022, e a outra fase é a cementita,
que tem 6,7% de carbono. Então a gente vai entrar numa região bifásica aqui. Então esse ponto aqui, né, o material ao ser resfriado ou aquecido vai se transformar em duas fases sólidas distintas, com composição química distinta. Se ele for aquecido, ele vai voltar a ser uma região monofásica de austenita. Esse é o ponto eutetoide e essa é a linha eutetoide, enquanto esse aqui é o ponto eutético e essa é a linha eutética. Para a gente vai dar muito ênfase nos nossos exercícios e na nossa disciplina aqui, a gente vai dar muita ênfase a essa região do diagrama, onde estão basicamente todos os ácidos, vai falar mais sobre esse ponto eutetoide, sobre essa estrutura que está se formando aqui. Então, no vídeo seguinte, a gente vai falar sobre essas transformações que estão ocorrendo nessa região, em termos morfológicos, né, quais são as fases, como é que está formando a morfologia dessas fases, e daí depois, mais para frente, a gente vai fazer alguns exercícios, beleza?